O Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil e a sexta maior da América e a 35ª do mundo. Ou seja, solo importante. Aqui moram cerca de 6,7 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mas tanta grandeza e beleza carregam muita história. O Rio de Janeiro teve uma importância fundamental para a consolidação do país, principalmente na era colonial. O Rio de Janeiro, particularmente, ganha maior visibilidade em termos de pensar uma história do Brasil quando, no século XVIII, é transferida a capital, desse Império Português e das terras brasileiras, sai de Salvador e vem para a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto de virada na cidade do Rio. Quer dizer, os olhos da corte portuguesa, e do mundo moderno em relação às Américas no geral e em relação ao Brasil em particular, voltam-se então para a cidade. E a cidade vai ganhar, porque se torna essa capital, ela vai ganhar uma quantidade muito grande de obras significativas. Era uma cidade muito pequena e que, de repente, está recebendo uma corte com aproximadamente 30 mil pessoas. Então, vai existir a necessidade de expandir ainda mais os limites da cidade e de se construir mais casas para abrigar tanta gente. O Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, havia abrigado a família real portuguesa, a família imperial brasileira e sediado a primeira Assembleia Constituinte Republicana. Só em 1892 se tornaria o então Museu Nacional. A ideia de se construir um museu já começa no século XVIII. Quando o museu chega na Quinta da Boa Vista, em 1892, se não me falha a memória, ele já era extremamente imponente. Ele já era muito, muito, muito importante, não apenas no contexto brasileiro, mas no contexto americano e também no contexto internacional. Em 1889, marca um processo que até hoje, impressionante, até hoje está em curso, que é o apagamento da memória de que o país teve imperadores. Mas 126 anos depois da criação do Museu Nacional, uma tragédia marcaria as páginas da história do prédio da Quinta da Boa Vista. Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional no dia 2 de setembro de 2018. Uma perda incalculável. A restauração do Palácio de São Cristóvão avança, mas ainda há uma longa jornada até a entrega completa das obras. Nossa equipe de reportagem foi convidada a percorrer o interior dos 4 blocos do complexo principal, para ver de perto os danos e os detalhes de recuperação do prédio e de parte do acervo. E o nosso guia foi Alexander Kellner, diretor do museu.
E aqui fica o nosso pátio central. E do pátio central eu consigo te dar uma explicação geral o que é essa edificação tão importante para o nosso país. Que, como você sabe, foi aqui que morou a família real portuguesa, Dom João VI, a Dona Maria, e depois a família imperial brasileira, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Isso. E tem mais um aspecto que eu acho que é importante, que as pessoas às vezes não se dão conta. Carol, exatamente aqui onde nós estamos, essa área foi coberta em 1889, quando foi proclamada a República, e aqui foi escrita a primeira Constituição republicana. Que bacana. Isso foi de 90 a 91 e em 92, então, o Museu Nacional se instala aqui e estamos, esse ano, fazem 131 anos que estamos aqui nessa instituição. Mas também é importante que as pessoas entendam que mesmo antes do museu entrar, mesmo antes do museu tornar esse espaço histórico tão importante como a sua sede principal, aqui sempre foi o que a gente chama de um templo das ciências naturais e antropológicas, devido ao Dom Pedro II, também a mãe, né, a Leopoldina, mas porque eles mantinham aqui o que a gente convencionou a chamar do Museu do Imperador. Então eram peças taxidermizadas, bibliotecas, parte de material etnográfico, até mesmo uma múmia decorava o gabinete de trabalho do nosso segundo imperador. A nossa ideia é, devido a essa tragédia enorme, né, que não teve um pedacinho do palácio sequer que não tenha sido afetado pelo incêndio, a ideia é a gente manter as fachadas e os telhados como eram, e a parte interior vamos ter algumas salas históricas, mas também vamos ter outras salas mais contemporâneas. Para a gente foi uma notícia terrível. Aqui, por exemplo, você está vendo aqui, nesse pequeno pedaço, exatamente daqui até ali, esse pequeno pedaço era a minha sala onde eu trabalhei por 25 anos da minha vida. Era o meu gabinete de trabalho, né? Aqui você vê o que sobrou dele. Exato. Né? E dentro dessa situação, várias outras pessoas que dedicaram suas vidas, décadas da sua vida profissional dentro da casa, tiveram assim essa parte totalmente destruída. Por outro lado, as pessoas demonstraram uma tremenda resiliência. Vamos lutar para reconstruir e estamos avançando. Com todos os problemas que temos, né? Mas nós estamos avançando e estamos assim, muito, muito otimistas. Durante a conversa, pelos corredores em ruínas, Alexander relembrou o fatídico período da tragédia e os anos dedicados ao museu. Um ponto que às vezes me pergunto, qual foi a pior parte do incêndio em si, fora as tragédias pessoais de cada um, que cada um tem a sua, né, para contar. A pior parte para mim eu dividiria em dois aspectos importantes. O primeiro foi a perda das coleções. Sim. Você ter 200 anos de coleções e perder isso, grande parte disso, é algo terrível. Para você ter uma ideia, nós tínhamos algo em torno de 20 milhões de exemplares e 85% disso foi perdido ou afetado de uma forma muito negativa. Mesmo assim, nós ainda temos alguns milhões de exemplares, por quê? Porque eram coleções que não ficavam no palácio. Legal. Isso é importante também destacar, o museu sempre soube o que tinha que fazer, que era retirar as coleções e a parte acadêmica e transformar isso aqui numa grande área expositiva de história natural e antropologia com a importante vertente histórica. Mas o segundo aspecto, que eu acho que foi extremamente negativo, e eu acho que até pior do que o primeiro, é a imagem do nosso país. Como o Brasil, que é uma das principais economias do mundo, abandonou o museu por tanto tempo. Porque todos sabiam do perigo que existia aqui. Perto da sala onde Kellner dedicou parte da sua vida, estava o acervo de Geologia e Paleontologia. O museu que ele conheceu e guardou a história da evolução das espécies, hoje tem um aspecto bem diferente. Você tem que imaginar isso aqui com vários desses armários compactadores e depois da tragédia, onde você viu
os andares colidirem, você tinha de 1 metro, 1,5 metro de escombros, e no meio desses escombros, graças a um trabalho extremamente importante, colegas do museu conseguiram resgatar dezenas, milhares de exemplares. Então você pode imaginar o trabalho que foi feito, e essa é a minha motivação de mostrar isso a vocês, que é um pouco do quadro da destruição, mas o trabalho foi feito e nós conseguimos resgatar peças importantes, como a luzia, que são os primeiros esqueletos humanos que comprovam a comprovação da América do Sul, meteoritos, desde o Bendegó até meteoritos mais raros, a coleção de arqueologia da Imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Então foram vários exemplares que nós conseguimos recuperar, até mesmo material do Egito Antigo, que agora, Carol, nós precisamos de gente que nos auxilie com recursos para que a gente possa fazer com que esse material seja restaurado e novamente exposto nas futuras exposições da nossa instituição. Milhares de anos de histórias perdidos no fogo que começou provavelmente em um curto-circuito no ar-condicionado, de acordo com o laudo da Polícia Federal. Nós estamos aqui, Carol, que esse era o antigo auditório do museu. Foi aqui que o incêndio começou. Acredita-se que um ar-condicionado que estaria nessa região teria sido o foco principal do incêndio. Eu confesso a você que a gente não sabe ao certo. A Polícia Federal, apesar de ter feito um trabalho importante, não conseguiu concluir 100%. Mas o que não importa, se for um ar-condicionado ou uma tomada, no fundo, tanto faz. Mas foi aqui que aconteceu. E a ideia nossa é deixar essa área que no passado era descoberta, novamente descoberta, claro, com telhado, mas deixar esse vão livre. Então a pessoa vai entrar para aquela porta ali na frente, onde está o Bendegó, passa por aqui e vai se deparar com essa área onde a gente pretende estabilizar as paredes, manter essas vigas retorcidas, né? Essas 6 vigas que você está vendo por aqui, claro. E lembrando que essas vigas retorcidas, elas ficaram assim por conta do incêndio, por né? Por conta do calor do incêndio. E aqui vai ser uma introdução às exposições, como também possibilidade de se discutir a necessidade da preservação patrimonial de instituições como museus e outros. Deixar o passado trágico para trás e entender a mensagem que ele trouxe aos brasileiros é o que sonham todos que estão envolvidos nessa obra. A ideia é que o futuro seja diferente. Futuro. Palavra que para os brasileiros ressoa como esperança, que entra pela luz do sol nas colunas e paredes em ruínas do Museu Nacional. As páginas escritas agora para um novo museu são audaciosas. A ideia que a gente tem é de tentar fechar isso aqui com vidro, alguma coisa transparente, restaurar toda essa parte que dá para ser restaurada e pendurar sobre essa escada uma enorme baleia que nós já temos. Então, eu fiquei sabendo dessa história da baleia. Queria que você me contasse como é que é essa história da baleia. É uma história maravilhosa. Os detalhes você vai poder ler algum dia no romance. Mas o que eu digo, nós temos uma baleia que tecnicamente não é bem uma baleia, mas é aparentada a baleia, que é uma cachalote. Sabe a Moby Dick? Sim. É uma Moby Dick, é uma baleia com dentes de 15,5 metros, que hoje está montada na Cidade das Artes, uma grande contribuição do pessoal de lá, para que a gente pudesse deixar a baleia lá. Mas a ideia nossa é trazer, dentro das possibilidades, a baleia logo para cá e colocar ela justamente por aqui, e aqui ser um ponto de, vamos dizer, de primeira visitação das pessoas, que pudessem entrar por aqui e ver um pouquinho do que a gente está fazendo. É a primeira vez
porque eu adoro o barulho de obra. E olha que não é um barulho que o pessoal não é gosta, pequeno, não, né? Exatamente, nem eu não gostava, mas hoje eu adoro. Isso é música para os meus ouvidos e ver o esforço que as pessoas estão fazendo, né? De, inclusive, recompor essa parte, que é uma coisa realmente esteticamente muito bonita, mostrando que o Museu Nacional está fazendo sua parte. Basta agora o poder público fazer a sua parte também. Se acercar ao museu, os empresários, as instituições de grande porte, se acercarem ao Museu Nacional e, unidos pelo museu, reconstruir essa instituição tão importante para o nosso país. Como o museu universitário tinha perfil acadêmico e científico, e as exposições serviam como atividade de pesquisa e ensino. Uma grande perda para os pesquisadores brasileiros e de todo o mundo. Hoje, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo museu, luta para conseguir os recursos financeiros para a reconstrução. E nós fomos constituindo um conjunto de recursos bastante relevante, que hoje nos chega a cerca de 60% do que nós entendemos são necessários para a recuperação completa do Paço Imperial e a construção do novo campus, que também isso as pessoas não sabem o trabalho que teve, conseguir, junto à Secretaria de Patrimônio da União, o terreno que nós conseguimos ao lado ali da Quinta da Boa Vista para se instalar um novo campus e uma separação importante, a separação da área de exposição da área de pesquisa do museu. Antes todas estavam no palácio, agora o Paço Imperial, aquilo vai ser usado para exposição, enquanto o campus acadêmico vai ser usado para pesquisa, ensino e extensão. Como qualquer história de superação, após uma longa jornada no escuro, eis que surge uma luz. Assim também está sendo com o Museu Nacional. A fachada do Palácio de São Cristóvão foi restaurada e reinaugurada 2 anos após o incêndio. Eu acho que nós fizemos a primeira promessa nossa, estando na reitoria, que foi dizer, no dia 7 de setembro de 2022, nós teríamos a fachada do museu entregue. E nós entregamos a fachada do museu no dia 2 de setembro de 2022. Isso, para nós, é uma vitória assim, esplendorosa. Poucas vezes eu fiquei tão feliz de uma entrega como essa. Então, ali é uma primeira entrega, mas ainda tem muita coisa para fazer. O museu ainda precisa de mais recursos, tá? E ele ainda precisa de mais trabalho. Meses após a destruição do Museu Nacional, houve a troca de presidente no Brasil. Jair Bolsonaro assumiu o comando do governo federal em janeiro de 2019. A gestão do ex-presidente anunciou um bloqueio orçamentário para o MEC e que atingiu os recursos repassados ao Museu Nacional. À época, o corte foi mais de 21%. Agora, os gestores acreditam que haverá mudanças. Nós estamos muito otimistas de que os projetos serão aprovados na velocidade que devem ser aprovados. O IPHAN teria, teoricamente, 3 meses para aprovar cada projeto. Então, nós estamos muito otimistas que esses projetos serão aprovados, que nós conseguiremos a entrada de novos parceiros para a execução completa dessas atividades que podem ser cobertas pelo PRONAC. E também estamos otimistas que o governo vai ter a sensibilidade para aportar os recursos do orçamento que se façam necessários. Há 4 anos, o Museu Nacional está em reformas. Tudo isso aqui foi consumido pelo fogo. Mas hoje, os andaimes revelam o trabalho das pessoas, como, por exemplo, as pinturas nas paredes. A ideia é que tudo isso aqui fique pronto em 2027. Haja mão de obra para fazer o museu ficar pronto em 4 anos. A reconstrução parece um quebra-cabeça. Cada peça é essencial.
Um dos responsáveis por essa montagem é o Wallace Caldas. Ele é o encarregado de restaurar este patrimônio histórico. E como é que está sendo, né, trabalhar no Museu Nacional? Você que também já trabalhou no Museu do Ipiranga, né? Isso, trabalhamos no Museu do Ipiranga, trabalhamos no Museu da Língua Portuguesa, no Paço do Frevo em Recife, enfim, vários centros culturais e vários museus. O que é interessante do Museu Nacional e o que o torna singular é o fato de, infelizmente, ter pegado fogo. Então, a partir do incêndio, você tem uma forma diferente de tratar todo esse resíduo que a gente conseguiu salvar, né? Como é o caso das esculturas. Várias esculturas se danificaram com as altas temperaturas e precisaram ser tiradas em partes para poder ser coladas. E o que foi avaliado pelos técnicos do IPHAN, que existia muita fragilidade interna na estrutura desses mármores, né? Então, foi feita uma decisão de que o que subiria seriam réplicas em argamassa, tiradas a partir do modelo das originais. E as originais restauradas, mas como elas mesmo depois de restauradas não teriam condição de ficar lá em cima recebendo sol, chuva ácida, ventos fortes, dejetos de animais, etc., então elas estão guardadas aqui numa perspectiva de uso da museografia, para quando a museografia for implantada, de repente terá uma sala para as esculturas ou outra coisa que a museografia pense. As musas, que dão um ar ainda mais charmoso ao palácio que fica na Quinta da Boa Vista, foram reproduzidas a partir das originais. Um trabalho feito com delicadeza na argamassa. E as réplicas são de argamassa com pó de pedra e foram feitas a partir do modelo e foram içadas inteiras depois de pronta e recolocadas nas suas posições, para poder a gente ter de volta o desenho original da fachada do bloco 1 recomposto, né? Wallace, me conta, qual que é o desafio, né, de assumir, você que já passou por tantos outros museus, assumir o restauro de um museu que pegou fogo? É bastante desafiador, porque é muita disciplinaridade, né? Você trabalha com muitos elementos, trabalha com pessoal, tanto da parte de estrutura, porque você tem que consolidar paredes, tem paredes que abriram fissuras de grande dimensão, então você tem que consolidar isso, os vãos de portas e janelas, todas as janelas e portas foram perdidas, então tiveram que ser refeitas a partir do modelo original. E principalmente essa regeneração, alvenaria, estrutura, como você traz de volta a firmeza dessas alvenarias, porque as lajes caíram. Então essas paredes que antes tinham essas amarrações por lajes intermediárias, ruíram. Então as paredes passaram a ter dimensões de 23 metros de altura, 25 metros de altura. Então isso é um desafio, porque é um trabalho cauteloso. Você vai lá na fissura e coloca pedrinha a pedrinha, recompondo aquilo que abriu. Tanto nas alvenarias de tijolo, a gente usa tijolo. As alvenarias de pedra, a gente usa as pedras, que catamos aqui na obra pós-incêndio. Guardamos para poder reutilizar nesse processo. E vários vãos, pelas deformações por causa do fogo, precisaram ter uma recuperação estrutural e aí houve um projeto de reforço estrutural com metal. Então, essas multidisciplinaridades é o grande desafio, você falar com a engenharia, falar com o restauro, falar com a obra civil comum e tudo isso está harmonicamente conjugado para a execução da obra. A fachada do Museu Nacional também foi obra de Wallace e sua equipe. Nos últimos meses, eles se dedicaram em juntar as peças dos ornamentos e refazer um quebra-cabeça. Bom, chegamos aqui na fachada, né, onde dá para ver bem o seu trabalho, né, Wallace? O que você sente quando você olha tudo isso aqui? Você viu, né, como é que tava e como é que tá agora? Totalmente realizado, né? Porque você vê, nós trabalhamos com ornamentação, com gradil, com pedra, com revestimento argamassado, esquadrias de madeira, tudo isso muito danificado. Trazer isso de volta e dar melhoria, a gente acrescentou pingadeiras de cobre para evitar escorrimentos durante as chuvas. A gente colocou um novo guarda-corpo peitoril de madeira envernizado na parte dos gradis.
todas as pedras foram consolidadas, tratadas, lavadas. Então foi um trabalho extenso. Essa fachada foi um trabalho que resultou em quase 9 meses, uma gestação. 9 meses de trabalho intenso, ocupando pelo menos aqui 50, 60 funcionários só nessa fachada para conseguir dar conta de, no 7 de setembro de 2022, entregar ao público pelo menos essa parte pronta. E qual foi o maior desafio, né? Qual o maior de restauro que teve nessa fachada? Foi toda a parte superior, onde você tem, logo abaixo das esculturas, você tem todo um sistema de decoração que estava muito danificado e muitas infiltrações, tanto é que você vê aquelas cornetas, é o que a gente chama de buzinote. Esses buzinotes servem para quando a calha encher num nível que seja de perigo, ela começar a transbordar e aí você não tem a água voltando para o interior do prédio, né? Então, aquela área estava muito danificada e é a área que concentra a maior parte da ornamentação aplicada, porque é muito fácil você recuperar, por exemplo, o revestimento daqui, de baixo. Mas quando você sobe e começa a ver a ornamentação aplicada, é um trabalho centímetro a centímetro de recuperação, porque tudo estava trincado, partido, perdido. Então, tudo isso teve que ser, de novo, refeito ou consolidado ou reaproveitado. Além da arquitetura do Museu Nacional e dos ornamentos presentes no prédio, o acervo também passa por restauro. O fogo consumiu quase 85% das peças que estavam expostas pelos 4 blocos. O Pedro é um dos arqueólogos que trabalhou na recuperação do acervo após o incêndio. Ele também é responsável pela ala egípcia do Museu Nacional. Pedro, onde que a gente está aqui no museu? A gente está na sala onde caiu a coleção egípcia, né? No segundo andar ficava a coleção egípcia, no primeiro andar estava uma exposição da paleobotânica, né? E com desabamento ela parou aqui embaixo. Então foi essa sala aqui que a gente conseguiu resgatar a coleção egípcia, grande parte dela, né? E você esteve, né, pós-incêndio aqui e conseguiu trabalhar, né, nessa parte do resgate. Sim. Me conta um pouco, como é que foi para você chegar aqui pela primeira vez? Olha, no primeiro momento que a gente entrou na sala, assim, a gente tinha esperança de poder encontrar alguma coisa, mas você fica totalmente impactado, né? A gente tinha quase 3 metros de altura de entulhos e ferragens, assim, então você fica assim, olha, o que será que conseguiu sobreviver a isso? A gente tinha aquela obrigação, como sociedade, de entregar de tentar conseguir recuperar o máximo que fosse dessas peças para a sociedade. Assim. E aqui a gente conseguiu encontrar muita coisa, conseguiu recuperar uma grande parte da coleção graças a uma escavação arqueológica que a gente fez aqui, que foi muito minuciosa, né, e muito exaustiva, porque custou muito da nossa saúde física também, porque as condições não eram bem difíceis, né, eram prédios que tinham acabado de sofrer um incêndio, um desabamento, né, mas aqui a gente conseguiu recuperar muita coisa, assim, da coleção, sabe, a gente continua sendo a maior coleção da América Latina, né, graças a esse número de peças que a gente conseguiu recuperar, e a gente também conseguiu descobrir coisas interessantes nesse processo, até sobre as próprias peças, né, que sofreram alterações com o fogo, né? Então, assim, essas peças antes elas contavam uma história que vinha desde o Egito Antigo, também um pouco dessa história que veio também dessa migração dessas peças para o Brasil também, um pouco do colecionismo, do Império também, que contava um pouco disso. Agora também conta um pouco dessa história do incêndio e dessa história de coragem, perseverança que o Museu Nacional teve que passar após essa tragédia. E como que foi, né, esse trabalho de restaurar essas peças, de resgatar essas peças? O processo de restauro, a gente está trabalhando neles, assim, a gente está fazendo uma avaliação dos danos que essas peças sofreram ainda, que é o trabalho de inventário. Né? O resgate, assim, a gente conseguia adaptar cada parte da nossa metodologia de resgate para cada área da sala, então, porque a gente sabia o que a gente estaria procurando, né? Então, assim, numa área da sala que tem peças pequenas, amuletinhos ou coisas desse gênero, a gente tinha uma metodologia de peneiramento mais minuciosa, assim. Numa área que a gente sabia que as peças eram maiores, a gente conseguia escavar com um pouco mais de velocidade, porque a gente também tinha aquela coisa de
correr contra o tempo, porque o teto caiu e assim, isso que não estava, esse teto é novo, né? Então assim, as peças estavam expostas ao tempo, então a gente tinha que correr contra o tempo para resgatar elas o mais rápido possível e uma forma mais precisa possível. E a gente tinha o maior acervo, né, do Egito Antigo. Como que está esse acervo agora, Olha, né? O que sobreviveu das peças, assim, são peças que têm muito a ver com a composição delas, peças em faiança, como os chabits, as estelas, peças em rocha, essas peças sobreviveram. A gente continua ainda com o maior acervo egípcio, né, em boa parte por conta da composição do material, né? O que é rocha, o que é faiança, o que é em cerâmica, essas coisas sobreviveram ao incêndio, né? Só tinha sido feito um trabalho de resgate minucioso para que nada fosse confundido com entulho e a gente conseguisse recuperar tudo. Isso a gente conseguiu fazer. E conforme você falou, algumas peças acabaram sendo modificadas, né? Sim, tem algumas sim. coisas que mudaram um pouco, né? Sim, sim. Você estava me contando da múmia no off, eu queria que você contasse pro pessoal de casa. Claro, sim. Uma das múmias que era um destaque da coleção, que ficava no centro da sala, era a múmia da sacerdotisa cantora de Amon, Shamun Ansu, né? Era uma múmia de uma cantora, né? Cantava no templo de Amon, e essa múmia foi doada ao Pedro II pelo rei do Egito, na época, na segunda viagem que ele fez. E ele doou o caixão fechado dela, né? Sabia que tinha múmia dentro, mas nunca abriu o caixão. E o Pedro II respeitou isso, nunca quis abrir esse caixão, né? Ele não mantinha esse caixão fechado no escritório dele. Provavelmente essa foi a primeira peça da coleção egípcia que estava aqui nesse palácio, porque a coleção ficava antes no Campo de Santana, depois com a proclamação da República que veio. Então, essa peça provavelmente foi a primeira que chegou aqui, né? Aqui no Palácio, aqui em Boa Vista, né? Antes de ser Museu Nacional, né? E essa peça ficava fechada no caixão, no escritório dele, e a gente nunca abriu. Mas a gente sabia o que tinha nela por conta de uma tomografia que a gente fez nela, assim, sabe? Essa tomografia revelou que ela tinha um escaravelho no coração, né? Que era um amuleto que tinha a função de você ajudar na pesagem da alma do morto, né? No pós-vida. Você iria para o tribunal de Osíris, na qual você seria julgado e teria que falar durante 42 negativas, coisas que você não fez na sua vida, coisas que você fez, né? Algumas delas eram meio difíceis de você falar, então o escaravelho do coração meio que ajudava nesse processo, ele deixava seu coração leve para que você pudesse passar por isso, né? Então, então ela tinha esse escaravelho junto com 8 amuletinhos de proteção. A gente adaptou toda a metodologia para que a gente conseguisse encontrar esses 8 amuletos, né? Então a gente peneirou a mesma terra 8 vezes, né? Peneiramos e peneiramos até eles aparecerem todos, né? Então, quando a gente estava escavando, né? Foi um momento até meio cinematográfico, porque estava um colega meu trabalhando junto comigo, ele botou a mão no material e a gente saiu. E quando eu estou saindo daqui, um dos raios do sol bateu e iluminou assim. Eu me atinei naquela hora, falei, cara, esse escaravelho está vendo a luz do sol depois de 2.700 anos, né? E curioso o percurso, né? A gente está acostumado a encontrar coisas que, sei lá, estão muito tempo dentro de tumbas no Egito e estão vendo a luz do sol durante esse tempo todo. Mas aqui, uma peça egípcia, aqui no Brasil, passando por esse processo, é algo diferente. Diferente e quase inimaginável, né? Sim, sim. O trabalho de recuperar o acervo perdido nos escombros foi demorado. Não se sabiam quais objetos iriam ser encontrados, o que tinha sido perdido no incêndio. Logo nos primeiros dias após a tragédia, o comitê de curadoria do museu começou um trabalho árduo junto com a equipe de resgate. Enfim, o primeiro passo da equipe do museu foi justamente estabelecer um protocolo, né, uma equipe de resgate que pôde entrar aqui para resgatar os acervos que ainda eram possíveis da gente recuperar. Esse é um trabalho que foi muito extenso, continua em processo, né? Nossa equipe de resgate continua identificando os materiais que foram retirados do palácio, identificando o estado de conservação e entendendo como que a gente pode melhor tratar dessas peças.
E como que é feito, né, esse trabalho até hoje? Onde que ele é feito? Onde que algumas peças estão? Como é que funciona? Então, a gente teve durante muito tempo trabalho feito aqui dentro do palácio, né, em que a gente fazia todo esse trabalho de recuperação, retirada dos escombros, identificação das peças e retirada dos escombros, e eram levados para uma triagem quando era feita uma identificação prévia de tudo que saía daqui. E agora a gente já tem alguns locais de guarda no campus de pesquisa e ensino do Museu Nacional, que é um novo terreno que a gente tem. E lá que vão ser realizadas as atividades, né, acadêmicas, administrativas, de pesquisa. E lá, então, a gente tem novos locais para abrigar as peças resgatadas e ser feito todo esse trabalho de identificação. E aqui no museu a gente tinha peças de valores inestimáveis, né? Algumas não puderam ser, infelizmente, recuperadas, mas algumas sim, né? Temos algumas muito importantes. Queria que você falasse um pouquinho dessas peças. A gente tem o bendegó, que é o símbolo de resistência do Museu Nacional, né? E é incrível porque ele fica ali na sala de recepção, ele está ali logo na entrada recebendo o nosso público. Recentemente a gente pôde inaugurar a primeira exposição dentro do Palácio, no Museu Nacional, que é uma exposição de mineralogia, justamente ali naquele hall circundando um bendegó. Então hoje o público que vem no museu, ele consegue ter acesso, né, visão a esse meteorito que tem uma história, né, que veio lá do espaço, caiu aqui no nosso país, foi trazido da Bahia para o Rio de Janeiro e agora está aqui no Museu Nacional, sobreviveu ao incêndio e futuramente, quando a gente reabrir a exposição, vai continuar recebendo os nossos visitantes. Para a reabertura, o museu vai ganhar novas exposições e estrutura. O Museu Nacional sempre entendeu que as exposições são muito importantes para a gente continuar exercendo o nosso papel social, né? É onde o público conhece as atividades do museu, onde ele tem a oportunidade de encontrar as peças das nossas coleções, que é um patrimônio público, né? Então, é onde esse encontro é possível. Então, uma atitude da direção, assim, desde setembro de 2018, no mesmo mês que o museu pegou fogo, vamos começar a pensar nas nossas futuras exposições, em como a gente consegue manter esse vínculo com a população ativo, mesmo depois de passar por uma tragédia tão grande. Então, desde 2018, a seção de museologia começou a coordenar um trabalho, né? A gente reuniu especialistas de diferentes áreas do museu e aí, futuramente a gente constituiu um grupo, o Comitê Curatorial do Museu, para pensar quais são essas exposições que a gente quer oferecer para o público quando eles vierem visitar a gente a partir da reinauguração. E isso é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, né? Então eu posso falar um pouquinho sobre os planos para o futuro do museu. Depois de muita discussão, a gente entendeu que agora uma novidade é que esse palácio vai ser inteiramente disponibilizado para o público. Antes aqui a gente tinha várias atividades administrativas de pesquisa laboratório. Agora, como a gente tem o campus de pesquisa e ensino, um novo terreno que todas essas atividades podem ser realizadas lá, aqui a gente vai ter as exposições, atividades educativas e várias outras formas, né, de se relacionar com o público. Então isso é uma novidade que a gente está bastante empolgado. A ideia é que sejam 4 circuitos diferentes de exposição de longa duração, né, fora um circuito de exposições temporárias para tornar essa visita mais dinâmica, justamente imaginando que isso dá maior liberdade. Por exemplo, para um professor que quer fazer uma visita, ele pode escolher qual circuito tem mais a ver com a temática que ele quer trabalhar em sala de aula. Ou então uma família que tem pouco tempo, eu vou visitar um circuito, mas eu me interessei muito pelo outro, eu não tive tempo, então ela volta ao museu para conhecer, né, o que ela ainda não viu. Então isso cria uma flexibilidade na visita que a gente acha que vai ser muito importante. Bom, aqui também é um lugar muito significativo, né? É a primeira exposição que está dentro do museu. Me conta como é que foi isso aqui, o que está exposto aqui? Aqui foi uma exposição lançada na ocasião do bicentenário da Independência, que é claro, a Quinta da Boa Vista, o Palácio, é um lugar muito emblemático. Sim. A gente imaginava que não poderia deixar passar em branco essa data. Então a gente lançou 3 exposições ao mesmo tempo, em que essa aqui é muito significativa, porque é a primeira dentro do Palácio, né? Então é claro, por condições de segurança o público não entra, mas ele chega até o portão e consegue visualizar essa sala emblemática, o hall do bendegó, ver como que está a condição dessa sala
Nacional hoje e encontra aqui também peças de mineralogia, nossa primeira exposição interna, né, que conta com tanto peças que foram resgatadas, então pode ver um pouco como fica a característica desses materiais depois de transformados pelo incêndio. Alguns minerais tiveram mudanças de coloração, do aspecto físico, então isso é super legal também de conhecer. E também peças que são novas aquisições, né? Como eu falei, a gente tem essa campanha de recomposição do acervo e a gente está conseguindo novos materiais. Então aqui são algumas peças novas que o público já pode conhecer. E é isso, assim, as peças de mineralogia são marcos de Museu de História Natural, né? Sim. Seja pela beleza delas. Então aqui a gente tem algumas peças de grande dimensão que chamam atenção por si só, como a gipsita logo ali, o geodo de ametista. E a gente também tem, claro, todo um valor científico, né? De você conhecer todos os produtos que o nosso planeta dá, como a Terra é esse planeta abundante que nos dá muitos materiais e que é importante a gente conhecer para preservar, né, e também ter uma relação com esses elementos da natureza. Então, a ideia é que o público possa conhecer, entender como está sendo essa recomposição, né, das coleções e, enfim, é a nossa primeira exposição aqui dentro. Após 2 anos do incêndio, a Quinta da Boa Vista voltou a receber o público. E nesses outdoors do Museu Nacional Vive, as pessoas podem encontrar os mais de 200 anos da história do museu, desde a criação até o incêndio. Desde o incêndio, 3 meses após o incêndio, a gente inaugurou nossa primeira exposição, que era a exposição Quando Nem Tudo Era Gelo. Mas ela não era no espaço do Museu Nacional, né? Não tinha condição da gente fazer nada aqui. Depois dessa, outras foram feitas, mas sempre tinha aquele sentimento de que faltava alguma coisa, faltava a gente receber o público na nossa casa. Então a inauguração da fachada, já com 3 exposições naquele momento, foi uma emoção muito grande. E a maior emoção foi a gente ver a reação do público ao subir as escadinhas do Jardim Terraço na frente do Palácio e verem o Palácio, o Museu Nacional imponente, restaurado, lindo, muito mais bonito do que ele já foi nos tempos recentes. Para conquistar um novo acervo e realizar as exposições nos 4 novos circuitos, a curadoria do museu faz a campanha Recompõe-se. A gente tem hoje uma campanha, né, que é a Recompõe, que é uma campanha de recomposição de acervo, onde a gente recebe doações de instituições no Brasil e fora do Brasil, doações de acervo, né? A gente tem povos que querem estar representados no museu e fazem a sua doação espontânea. A gente tem um trabalho muito sério de curadoria colaborativa, então com todas as representatividades, com todas as etnias, com os povos originários, né? Com os representantes, aquelas pessoas que detêm o conhecimento e as informações sobre elas mesmas. Então, como elas querem ser vistas no museu, né? Então, a gente tem esse cuidado hoje dessa curadoria colaborativa, né? E por conta disso, a gente integra os assuntos respeitando a forma como os povos querem ser representados, no caso das ciências sociais e antropológicas, dentro desses circuitos. O público tem sido recebido nos arredores do palácio. Olhar o museu com a fachada imponente é uma felicidade que não dá para esconder. Alegria essa que a Fernanda não disfarçou ao ver a reconstrução do bloco histórico. Carioca da Gema, ela tem uma relação especial com o Museu Nacional. Basicamente, um afeto de mãe e filho, entendeu? Que eu tinha uma conexão muito boa. Aqui, a história dele, eu adorava vir no museu, entendeu? Era, como é que eu vou te explicar? Uma relação gostosa, né? O patrimônio, as histórias, o século, tudo que a gente queria saber do passado, a gente encontrava aqui, né? Tudo que a gente queria saber sobre estudo, ciência, qualquer coisa, vinha aqui, a gente achava tudo aqui. Mas infelizmente aconteceu aquela tragédia, né, do incêndio. Mas aí eu espero, né, que não demore muito para poder reconstruir de novo, que eu vou ser a primeira a voltar aqui várias vezes para poder visitá-lo de novo, né? Quase 1.500 quilômetros de viagem para estar de frente ao Museu Nacional.
Thales é do Rio Grande do Sul e estuda engenharia elétrica. Veio até a Quinta da Boa Vista para saber do andamento das obras e descobrir elementos que possam ajudar em seus estudos. Eu aproveitei a vinda para fazer um estudo sobre o meu projeto de diplomação do curso de engenharia elétrica, que o meu projeto ele é sobre incêndios em locais culturais e eu estou focando em museus. Então, eu estou fazendo um projeto de reforma elétrica, de prevenção contra incêndio, de extinção de incêndio caso aconteça o fogo, tipo, o que pode fazer caso aconteça o incêndio e formas de viabilizar também esse projeto. E em Porto Alegre a gente já também teve um outro caso, que é o do Mercado Público de Porto Alegre, que pegou fogo. É um lugar bem importante também para Porto Alegre. Eu vim aqui para ver o que eu poderia descobrir nessa visita. E quando você chegou aqui hoje no museu e viu essa fachada e deu, né, aquele mix, né, do que foi antes e do que está agora, né? O que você sentiu? Eu tive um sentimento de um pouco de felicidade por ter conseguido chegar aqui, vindo lá de Porto Alegre e ver que já está sendo restaurado, a pintura tá muito bonita. Mas é triste ver lá dentro, assim, as chamas, ver que só, não sei quanto que restou, disseram que foi 10%, né? Tem só um pouco ali na frente que a gente consegue ver. Acho que é um sentimento de reconstrução, assim, de ver que está tudo sendo reconstruído, mas talvez uma esperança que no futuro a gente consiga cuidar melhor da nossa história, assim. Quem também veio de longe foi o Christian. Ele é do Chile e estava a passeio pelo Rio de Janeiro. Ficou bem surpreso ao saber que o museu foi tomado pelas chamas há 4 anos. And I think it's very nice that they are working on it and they are refurbishing this place so you can get more tourists and people to visit this important part of the city. Essa família aproveitou uma tarde linda de sol para saber como o Museu Nacional está atualmente. Eu já tinha vindo ao Museu Nacional quando criança, mas eu era muito novinha, não lembro muita coisa. Mas eu lembro da noite do incêndio, a gente acompanhou tudo pela televisão, foi muito triste, né? E com as redes sociais também, todo mundo foi divulgando. Hoje a gente veio ver, a gente chegou ali, eles estão falando um pouco do que aconteceu, contando que conseguiram recuperar, o que não conseguiram também. É muito triste ver, a gente vê as marcas do incêndio ainda, né? E sabe que vai demorar um pouquinho a obra, por volta de 5 anos. E a gente veio uma vez aqui para vir ao circo, mais ou menos por volta de 2017, ele era pequeno ainda, e falou, a gente podia vir aqui um dia. E a gente ficou nessa, depois a gente vem, infelizmente veio um incêndio, a gente não pôde ver antes disso tudo acontecer. A gente espera que em breve a gente possa ver o museu novamente. Eles fizeram uma parte super legal ali, que você consegue ver o que o museu tinha. E tem uma parede que tem muitas cartas de crianças, assim, é até emocionante ler ali. E ver como houve o envolvimento da sociedade com tudo isso que aconteceu, né? Diariamente, muitas pessoas visitam o museu, seja pela curiosidade de saber como ele está atualmente ou pelo saudosismo. Mas esperança é o sentimento que fica ao presenciar todo o trabalho desenvolvido para resgatar nossa cultura. Logo, o Museu Nacional vai deixar ainda mais no passado o episódio do incêndio e trilhar um novo caminho na história do nosso país, como um dos principais museus da América Latina.